Projeto Língua Visual, Linguagem Visual. Então, bom dia para vocês. Bom dia. Sejam bem-vindos aqui à exposição Língua Visual. Desenhos, obras realizadas, sobretudo por alunos do ensino fundamental. Essa exposição mostra resultados de um projeto que chama Arte da Infância. A gente aborda ali a teoria da cor, as harmonias cromáticas, a composição da imagem, né? Língua Visual é uma exposição de arte didática, né? Tem as obras de arte, tem um aspecto didático também. Esse projeto é realizado pelo Instituto Aviva, né? Com o patrocínio da empresa Valolec, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Eu sou Elias, autor e realizador desse projeto, do Instituto Aviva, tá? Gersilei está ali fotografando e filmando. E qual que é a intenção desse projeto? É mostrar que a criança também faz arte. E por que eu estou falando que ela também faz arte? Infelizmente, tem setores acadêmicos do ensino que estão dizendo que criança não faz arte. Será que faz, professora? Arteiro e artista, né? Nós abordamos aqui a situação da linguagem. Professora de português está aí? Aqui É, Valquíria e a Maria. Então, quando eu digo eu gosto de você, vocês todos entenderam, não é? Então, nós temos aqui diferentes palavras com diferentes funções. Eu é sujeito, gosto é verbo, de você, objeto indireto. Tá certo, professor? Né? E vocês entenderam por quê? Porque vocês foram alfabetizados. Vocês aprenderam desde com papai e mamãe, depois aprenderam a escrever, depois vocês aprenderam a usar diferentes palavras com diferentes funções. E aí, essa frase ficou clara, a mensagem, né, ficou clara e vocês entenderam. E nós estamos falando então da linguagem verbal. Ela pode ser oral, né, ou escrita. E na linguagem visual, tem sujeito, tem verbo, tem objeto direto? Não tem. O que tem? Imagens. Imagens, não é isso? Que nós vamos perceber com a nossa visão. E quais são os elementos então dessa linguagem visual? Né? Elementos da linguagem visual. Nós temos aqui, olha, o ponto, as linhas com diferentes temperamentos, linha calma, linha nervosa, linha bailando, linha hesitante, não sabe para que lado que vai. Nós vamos ver isso aí num vídeo já, né? E daí nós temos a cor, né, com as diferentes harmonias cromáticas, as formas de harmonização dessas cores. E temos também o suporte, que é o papel, que é o espaço pictórico. Esse elemento, eu introduzo esse elemento, né, a partir da nossa percepção e testes ao longo desses 25 anos, a gente verificou que o papel, esse suporte, tem uma série de funções expressivas, sobretudo relacionadas com a força da gravidade, a ideia de equilíbrio. Nós vamos ver isso aí também no vídeo. Então, essa criança quer mandar uma mensagem para nós. Ela vai usar esses elementos e aqui está a mensagem. Quando você vê isso aqui, o que é que você percebe? O que é que você vê aqui? Uma árvore. O que mais? Escreve essa árvore. Cor. Um coqueiro. Um coqueiro, uma cor verde. Tem uma frutinha aqui talvez, né? Uma flor. Então, essa menina fez esse desenho e mandou essa mensagem que você entendeu, usando linguagem visual. Né? Então, linguagem verbal, linguagem visual. Para você fazer isso, então você tem que entender como vai usar ponto, linha, cor, espaço pictórico. E assim como na linguagem também verbal, você necessita aqui de uma alfabetização dessa linguagem visual.
E está acontecendo então uma situação problemática do meu ponto de vista, aí a gente faz também uma crítica nesse sentido, é de que a escola recebe para a orientação do ensino os parâmetros curriculares do Ministério da Educação, não é isso, professor? E os parâmetros curriculares arte orienta com uma ênfase no ensino da história da arte do adulto. Lá não tem nada de criança, não tem um desenho de criança. Sobre o ensino da história da arte do adulto. E eu estou fazendo esse projeto desde 99 e venho sendo questionados em seminários, em exposições em Belo Horizonte, no interior, etc., sobre as seguintes questões do meio acadêmico. Depois de 10 anos eu resolvi fazer uma pós-graduação, fiz uma pesquisa e a postura acadêmica no campo das artes, que envolve escola de arte, museus, galerias, críticos de arte e a história da arte. Esses setores dizem o seguinte: criança não faz arte. Isso aí que nós vimos, isso não é arte? É sim. É um tipo de arte diferente dessa que estão fazendo aí no setor acadêmico, no mercado de arte, né? Que vem aí de Leonardo da Vinci, os estilos de época, né? Desde o academicismo, modernismo, impressionismo, pontilhismo, esses ismos todos aí, né? Arte moderna, arte contemporânea. A criança não está trabalhando dentro disso e não está no mercado de arte. E provavelmente por não estar no mercado, esse setor acadêmico diz o seguinte: criança não faz arte. E está fazendo o que então? Para ensinar sobre essa história da arte do adulto, a escola está sendo orientada a fazer as releituras das obras de arte, dos artistas, etc. Estuda sobre aquele artista, o trabalho que ele fez, e daí faz, eventualmente, uma tentativa de releitura. E por que tentativa? Porque a criança não foi ainda alfabetizada na linguagem visual. A própria palavra releitura sugere o seguinte: você vai fazer uma reinterpretação de uma outra obra de arte. Provavelmente vocês já fizeram essas releituras na escola. Todas as escolas estão fazendo isso. E o que é que acontece na releitura, professor? O aluno tem lá uma obra de arte e, veja só, a própria palavra diz releitura. Para se fazer uma releitura, pressupõe que você tenha antes a capacidade de fazer o quê? A leitura. E para fazer a leitura você precisa de quê antes? Alfabetização. Você precisa da alfabetização na linguagem visual. Então como que essa criança vai fazer uma releitura se ela ainda não passou pela experiência prática de usar esses recursos e fazer a sua obra? Numa oficina de arte, onde vai estudar sobre cor, harmonia, composição, ritmo, etc, etc. Então a impressão que eu tenho é, como se diz, a escola, o Ministério da Educação está passando o carro na frente dos bois. Ou isso, ou então está a serviço de quê? Do mercado de arte. Porque essa criança, quando faz uma releitura de um determinado artista, amanhã ela vê aquele livro daquele artista e vai querer comprar. Opa, deu lucro. Vai ver um vídeo, vai dar, né, a pontuação lá no YouTube, vai monetizar. Ou vai visitar um museu, vai pagar hotel, viagem, etc, etc. Isso é marketing, isso é propaganda, isso é mercado. Então, professores, a gente tem apontado essa questão, isso está no nosso livro também, como que esse mercado de arte está utilizando a escola para fazer uma propaganda, para fazer um marketing de um setor das artes plásticas, em especial das artes visuais. E esse setor de artes visuais é muito elitista, é muito excludente. Não permite a criança participar desse mercado, assim como não permitia também que a mulher participasse do mercado de arte. Só depois de 1922, Semana de Arte Moderna, que já deve ter estudado, né, é que começa a aparecer as primeiras mulheres como artistas no campo das artes. Então, né, é um setor excludente. Então, a gente tem feito essa crítica nesse sentido, de apontar a necessidade de se fazer uma alfabetização, da criança passar por essa experiência. E tem outro problema sério. Vocês têm uma aula de arte de 50 minutos entre português e matemática, digamos. Né? Uma aula de 50 minutos. E essa aula, em vez de você fazer o seu trabalho, a sua expressão, aquilo que você quer contar, você vai ficar fazendo uma releitura e deixa de fazer o seu próprio trabalho, daquilo que te interessa, daquilo que te preocupa, né, num determinado momento. Então,
esse é outro problema. Você deixa de fazer o seu trabalho na infância e esse trabalho depois não vai acontecer. Depois você é adolescente, depois você é jovem, adulto, e passou a infância e não fez a sua expressão. E esses são trabalhos maravilhosos, como vocês viram ali. Como nós realizamos esse projeto nas escolas? É um projeto cultural. Nós realizamos esse projeto Arte na Infância, das oficinas de arte, durante uma semana na escola. A gente chega na segunda-feira, dia 1, palestra, apontamos essas questões, mostramos a arte das crianças, motivamos. No dia 2, depois, segunda, terça, quarta, quinta-feira, oficina de arte, teorias seguidas de práticas artísticas. Na quinta-feira, a criança faz um convite para papai e para mamãe irem desenhar na sexta-feira com eles. Então, sexta-feira chega papai e mamãe, vê esse mural maravilhoso que está lá na escola, com os desenhos, e é a criança que vai ensinar para o pai e para a mãe. Ela já aprendeu durante a semana. Aí tem uma inversão de papel. É essa criança agora que vai mostrar a harmonia de cores, como é que combina, etc. Isso eleva a autoestima dessa criança. Né? Então, isso é uma função da arte. Nessa relação, nesse diálogo entre essas crianças, vocês vão ver isso aí no vídeo também. Né? E aí, essa criança vai, depois vamos expor esse trabalho. No jornal pode ser que saia uma notícia, essa criança vai falar a respeito. Então, quando eu chego na escola, nesse formato de projeto, professor, veja só a dinâmica. Olha, nessa semana nós vamos fazer desenho, convidar papai e mamãe, vamos fazer uma exposição, pode ser que saia no jornal, vai estar na internet, etc. O que acontece com essa criança? Ela fica motivada, ela fica entusiasmada. Oba, legal! É igual uma gincana, né? Aí chega na sala, um sentado de frente com o outro, compartilhando desse processo. Então isso aqui cria uma motivação e eleva-se o nível da criatividade no processo, porque ela está motivada. A gente não faz nada sem ter um motivo, não é verdade, gente? Você faz alguma coisa sem ter motivo? Não faz. Você sempre tem que ter uma motivação. E às vezes uma aula de arte, entre português e matemática, você vai fazer por que motivo? Só para copiar aquele artista ali, para fazer tal da releitura. Então, a gente sugere que a escola adote um procedimento, quem sabe uma semana de arte, e que daí você tem um processo motivador que vai elevar o nível de criatividade e dessas relações, inclusive incluindo a família no processo. Né? Isso é a nossa experiência. E ao longo então desse processo, nós passamos pelas questões da linha, do desenho, a linha como rastro do nosso movimento no papel, né? Linha calma, linha nervosa, sinuosa, e depois vimos sobre a parte de cor. Só chama atenção, e no vídeo vai aparecer isso, sobre as cores primárias. Vai estudar cores primárias, secundárias, né? Quente, cor fria. Então, quais são as cores primárias? Quem lembra? Azul, amarelo, vermelho. Eu também ensinei errado desse jeito, muito tempo. Não é azul, amarelo, vermelho. O azul é o amarelo, o ciano, é tipo um azul claro, e o magenta, que é parecido com o vermelho e com o roxo. Então, amarelo, ciano e magenta. Além dessa exposição e vídeo, um curso livre de arte online, gratuitamente. Alunos e professores do município para fazer o curso livre de arte Língua Visual. Projeto Língua Visual. Sobre o efeito da força da gravidade. Qual é a roda desse salão? Qual é a roda? Por quê? Quando retiramos o desenho da parede e o colocamos no piso, agora, qual é a roda do salão? Qual é a bola de ferro? Como você colocaria este desenho na sua parede? Na posição A, B, C ou D? O recurso uma situação de conforto. Plano de Deus, plano de informação.
Bizarro. Olha que bacana. Gostou, Yasmin? Você viu aí? Legal. Não é? Esse também é artista, é? A ideia dessa prática, da semana da arte na escola, de como abordar com os meninos, trouxe um olhar diferente para a gente e uma perspectiva nova de trazer essa experiência de uma forma mais empírica, para eles sentirem mesmo, né, a diferença da arte no dia a dia, trazer a família para a escola. A gente está saindo com muito boas ideias e inspirações. Que bom, fico feliz, né, de ter despertado também alternativas, né, nesse sentido. E conquistar aí o espaço, pedir na Secretaria de Cultura um espaço para fazer excursão fora da escola também, né? Eu acho que a Secretaria Municipal de Cultura, de Educação, né? Quem sabe uma parceria, alguma coisa que a gente faça mais focal dos meninos na prática, seria para nós interessante. Pelo menos uma amostra semestral, trabalho das crianças, sem releituras, né? Sem essa enganação da releitura, trabalho autoral, essa é a palavra-chave, né? Que a professora coloca. E aí, gente, mais alguém? Algum comentário? Muito bem, gente. Você agradece a vocês. Estamos aqui. Durante o feriado a gente vai estar por aqui também. Projeto Língua Visual.